algumas luzes dessa palavra e pode nos ajudar a alimentar muito mais a nossa fé e também nos ajudar a experimentar com mais profundidade a força do pão eucarístico em nossas vidas. Deus propõe sempre recomeços, para todos nós. Mais uma forma da gente ir confirmando que Deus não desiste do ser humano. De muitas maneiras, Ele vai propondo caminhos novos, propondo perdão, reconciliação, alternativas, projetos novos. E o texto de hoje vai completando uma espécie de uma recriação a partir da justiça. Noé é a representação da justiça. Esse mundo, para dar certo, tem que estar fundado na experiência da justiça. Um outro elemento que pode nos ajudar a saborear essa palavra é a defesa da vida. Por que não agredir o ser humano? Por que não romper diálogo, respeito às pessoas? Mais uma vez aqui o texto reafirma: imagem, semelhança de Deus. Se nós marcarmos bem que o recomeço que é proposto aqui à humanidade é para ter essa convicção: nós não temos direito de agredir ninguém, porque se o fizermos, nós estamos agredindo a imagem de Deus. E Deus se faz presente a partir da encarnação de Jesus de forma muito mais profunda. E para ajudar a gente assim a não esquecer desses recomeços que Deus propõe, não esquecermos dessa profissão de fé de que se faz presente em todos nós, Ele propõe uma aliança. No mundo bíblico, em cada momento histórico importante, tem sempre um sinal do recomeço, esse arco-íris. Depois nós vamos ter o sinal da grande aliança no Sinai, nas tábuas da lei, até chegar no grande sinal da aliança com Jesus, que para nós vai o significado da cruz, mas mais fortemente como sinal vivo e que a gente atualiza todo dia a própria Eucaristia. Então, sinais das alianças que Deus faz conosco. E isso faz presença também na nossa vida, nos relacionamentos, nos projetos que a gente faz. Nós temos necessidade de celebrar, nós temos necessidade de fazer algo que ativa a nossa memória, porque a nossa fé é uma fé que traz o elemento da história. Por isso a nossa memória precisa estar sempre muito bem ativada, para que a gente não esqueça as belezas da oferta da criação de Deus. E aí nós tenhamos que estar com um recomeço constante, isso cansa. No Evangelho, nós estamos aqui na metade do Evangelho de Marcos. São 16 capítulos, aqui o capítulo 8. A gente supõe assim que pelo caminho, pelo dinamismo de Jesus, por tantas oportunidades que ele aproveitou para apresentar o projeto do reino, dá até para a gente incluir esses discípulos já descobriram quem é Jesus. Porque as autoridades perceberam um jeito diferente de apresentar o reino e já tinham rejeitado Jesus. Toda essa dinâmica aqui, Jesus já está sob uma sentença de morte. Uma das expressões que a gente pode verificar é que ele não vai mais, com mais frequência, através da leitura de Marcos, em Jerusalém. Ele não fica muito nas sinagogas, ele vai em meio do povo, ele vai nos países estrangeiros, porque se ficar muito próximo, a sentença de morte pode ser antecipada. Mas aí, percebendo assim, o que é acolher Jesus como Messias, e é uma escolha que a gente tem que estar fazendo continuamente. Porque a figura do Messias ele pode ser esperada por alguns israelitas. É aquele glorioso, é aquele que vem restaurar o reinado de Davi, é aquele que vai nos libertar de todas as escravidões. Mas aquele Messias glorioso nas imagens, seja de Davi ou de Samuel. Vem Jesus, que come com os pecadores,
Jesus que fala com as crianças, acolhe as crianças, que valoriza e respeita as mulheres, relaciona com elas, no convívio, tem discípulas. É um Messias que não tem referência para cada história. Então, aqui para nós esse desafio histórico, né? A igreja da vive, ora lá, ora cá. E aí vai a palavra de Jesus. Seremos confirmados no reconhecimento de que nós seguimos um Messias palestino, torturado, morto e de uma forma tão iníqua como um malfeitor na cruz. E quando ele insiste assim, olha, não fica falando demais sobre Messias, não, porque ser Messias é passar por algumas experiências para que eu possa ser fiel ao projeto de Deus. Na fidelidade, Jesus confirma que ele vai até o fim deste amor. Aí o Pai ressuscita, que a grande força do reconhecimento de Jesus como aquele palestino, torturado, morto numa cruz, amaldiçoado, é a ressurreição, é esse o Cristo, é esse o Messias que o Pai ressuscita na Páscoa. E é isso que nós atualizamos cada vez na Eucaristia, para nos darmos essa força. Então, que sejamos sempre reconhecidos por Jesus como aqueles que dizem assim: não, você não é só mais um dos profetas, mas na síntese você realmente é o Messias. Mas como Jesus tem mostrado, e que jamais a gente seja chamado o Jesus de Satanás. Porque podemos, quando a gente não acolhe o messianismo de Jesus, conforme ele veio anunciar esse tipo, pode caber até nós como coube ali a Pedro, dificuldade de acolher. O que é ser o Satanás? É que ele fica colocando obstáculos no caminho de Deus. Ninguém vai fazer isso. Pelo contrário, nós vamos facilitar a passagem de Deus para o nosso mundo. Peçamos assim então ao Senhor essa coragem de assumirmos e fazermos o caminho como o Messias do Evangelho e não o Messias fantasiado que alguns ainda precisam. E partilhando uma coisa bonita que a minha família guarda, quando meus pais fizeram 50 anos de casamento, estávamos todos reunidos aí. Nesses momentos, a gente sempre fazia algumas reflexões juntos, não era só os 6, os pais e os 4 filhos. Então, naquele momento, a gente estava até sentados na cama deles, porta fechada, tinha gente lá fora. Fomos conversando de uma coisa que marcou para nós o que é aprender a ser um idoso. Pelo menos foi uma lição que nós tiramos daquele dia. Eles diziam assim: há uns anos atrás, era assim, o filho de Manuel, o filho da Beatriz. Agora nós somos conhecidos como os pais do Eugênio, os pais da Terezinha, os pais da Lúcia. A referência não somos mais nós. A referência são vocês. Então não é que recordar, esse é o Pai, é o filho do Manuel, o filho da Beatriz. Agora não, né? Esses são os pais. Essa referência nos ajudou a pensar também na nossa preparação de nos tornarmos pessoas idosas. E a gente tem que passar, bastante para frente. E de uma forma tão tranquila, tão bonita. Como referência, a gente guarda com a família expressões muito fortes e muitas decisões. Souberam viver e construir a sua vida. Minha mãe prolongou um pouco mais e deixou assim exemplos de quem descobriu a experiência de Deus, um Deus mais bíblico, um Deus amoroso, a partir dos filhos. Isso ela testemunhava assim: foi quando vocês começaram a participar de igreja. Vocês nos ajudaram como casal a descobrir que existe um Deus que não é um castigador, mas um Deus de misericórdia. Então, essa troca de vivência de fé que nós experimentamos em família, isso é o melhor que a gente vai guardando, e a ausência vai sendo contemplada cada vez com sinais.
celebrar alianças, é um jeito de a gente celebrar novas oportunidades, porque quando a gente vive a passagem de leite querido, nós somos chamados, como esta primeira leitura, a repensar, a recomeçar, a reconstruir com ausências, mas com outros tipos de presença. E uma delas nós cristãos católicos sabemos. Quando a gente estiver com muita saudade dos nossos entes queridos que já partiram, a Eucaristia é o lugar ideal para encontrá-los. E cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós estamos como família de Deus unida em comunhão com a Igreja triunfante, onde os nossos queridos participam. Então, sentiu saudade? Venha participar da Eucaristia e vivenciando essa experiência de Deus. Pequeno momento de silêncio, a partir dessa palavra proclamada, o que Deus pede de nós nessa noite?